Olá, seja bem-vinda, bem-vindo. O tema da aula de hoje é polêmico. Férias. Aquele descanso merecido depois de trabalhar um período na empresa que todos almejamos. Polêmico por quê? Porque nos dias de hoje esse assunto férias, gozar férias, descansar, ele ficou meio desvirtuado em decorrência das redes sociais, dos e-mails, do acesso tecnológico. Qualquer lugar do mundo que nós estejamos, nós podemos continuar trabalhando. Nós não nos desligamos totalmente da empresa, do emprego, do trabalho. Nós dormimos muitas vezes com o celular debaixo do travesseiro e isso acaba desvirtuando então o objetivo das férias ou do descanso ou dos descansos, porque as férias são um dos tipos de descanso. Só que nós não vamos enfocar então esse aspecto psicológico, social, cultural das férias, mas nós vamos nos ater aos aspectos legislativos das férias. O que a Constituição fala, a CLT fala, a legislação traz de regras das férias. Quem tem direito, quando o empregado implementou o direito, em que momento ele vai descansar, quanto tempo, a remuneração. Iniciamos então pela questão, o que é férias? Férias então é esse descanso, esse desligamento da empresa, o lazer que o empregado tem que ter para recompor as forças físicas, psíquicas, né? É o gozo que tem do tempo que ele já trabalhou e aí ele vai descansar, né? É ao mesmo tempo, as férias, um dever e um direito. Dever porque o empregador tem a obrigação de conceder férias. Dever porque o empregado tem a obrigação de descansar nas férias. Direito por quê? Porque é um direito descansar. É um direito a recompor as energias, já que a força de trabalho ela é implementada, ela gasta o corpo. Então tem que ter um momento de recarregar a bateria, né? E importante destacar esses 10 dias necessários. O que é isso? Os primeiros 10 dias de férias, comprovadamente por pesquisas científicas, são os dias onde o empregado está se desligando do trabalho. Ele não começou a descansar ainda. Ele vai começar a descansar a partir do 11º dia de férias. Por isso que é indicado e a lei obriga que as férias, mesmo que sejam particionadas, nós vamos ver, elas sejam concedidas em pelo menos um período de 14 dias, porque os primeiros 10 são para o descanso, o desligamento inicial, depois que é realizado o descanso. Então, rapidamente, onde encontrar na lei a previsão legal das férias? A Constituição Federal, né, o artigo 7º, que fala dos direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, dentre eles o gozo de férias anuais remuneradas, com pelo menos um terço. Então esse é o terço constitucional que muitas vezes se fala, né? E na CLT nós vamos encontrar a previsão legal do artigo 129 ao 153. Você pode ser um estudante de direito, um advogado e ter interesse em se aprofundar no assunto, está aí a norma. A qualquer momento você pode parar o vídeo, pausar ele e procurar na lei a previsão legal. É muito interessante e é recomendado para os alunos de direitos acadêmicos. Falando em acadêmicos, quando eu estudava direito, eu usava muito o vade-mecum, a lei básica, a Bíblia do advogado, do acadêmico de direito, são todas as leis, ou a grande maioria das leis, e lá nós encontramos então a escrita da lei, a literalidade da lei, que é muito importante. Então era para mim a Bíblia onde eu levava todos os dias na aula de direito e o professor ia falando sobre o assunto e eu ia pesquisando os artigos e lendo, e memorizando e anotando. É uma dica muito válida para o acadêmico. Então, voltando aqui, falando de férias, vamos a um exemplo aqui para nós entender
o que é período aquisitivo, concessivo e de gozo. Esses três quesitos, esses três conceitos são importantíssimos para se compreender as férias. Então, nós pegamos aqui o exemplo de quem foi um empregado que foi admitido no dia 8 de junho de 2019. Essa foi a data da entrada dele na empresa. O período aquisitivo de férias, onde o empregado está implementando o direito às férias, ele está construindo então o direito a gozar férias, são os primeiros 12 meses de trabalho na empresa. No caso, esse empregado que começou a trabalhar dia 8 de 6 de 2019, ele então implementa esse direito de férias, o período aquisitivo, até dia 7 de 6 de 2020, ou seja, 12 meses ele adquiriu o direito então a gozar férias. A partir desses 12 meses, o empregador tem um período concessivo para conceder as férias, que são mais 12 meses. Então, é do dia 8 do 6 ao dia 7 do 6 de 2021. Veja bem que o período concessivo são os próximos 12 meses após o período aquisitivo. Dentro deste período é que o empregado vai ter que gozar as férias. Importante é não deixar passar esse período, porque senão vai pagar as férias em dobro o empregador. E aí temos o período de gozo, que são os 30 dias após o período aquisitivo, que entra no período concessivo, ou seja, o gozo das férias, o descanso, o lazer delas, vai ser dentro do período concessivo. Então, o período aquisitivo, os primeiros 12 meses, o período concessivo, os próximos 12 meses, depois do período aquisitivo, e o gozo das férias, o período de descanso dentro do período concessivo. Então, temos na lei aqui no artigo 129 da CLT, todo empregado terá direito anualmente ao gozo de um período de férias sem prejuízo da remuneração. Importante que aqui já traz a mesma previsão lá da Constituição, a remuneração das férias. Mas o que é essa remuneração das férias? É importante saber que a remuneração das férias é a remuneração do mês, ou seja, o salário do mês, mais o terço constitucional. Então, as férias, elas são o quê? A remuneração do mês, mais o terço constitucional, mais o descanso. Isso é férias, na verdade, para a CLT, para a legislação trabalhista. Importante aqui que o período das férias será computado para todos os efeitos como tempo de serviço. Isso quer dizer o quê? O empregador vai recolher o fundo de garantia do tempo de serviço, do tempo que o empregado gozou férias. O outro aspecto importante é que, dependendo do número de faltas que o empregado tenha no período aquisitivo, quer dizer, nos primeiros 12 meses, ali onde está adquirindo o direito de férias, dependendo do número de faltas não justificadas, faltas que não tenham sido abonadas pela empresa, há uma redução do período de gozo de férias. Então, há uma tabelinha aqui, que dependendo da quantidade de faltas, a pessoa goza menos férias. Se faltou até 5 vezes, até 5 dias no período aquisitivo, ainda goza os 30 dias de férias. Se faltou de 6 dias a 14, vai gozar menos férias, 24 dias. Se faltou de 15 a 23 dias no período aquisitivo, goza apenas 18 dias de férias. Se faltar 24 a 32 dias, goza 12 dias de férias, e acima de 32 dias de falta, 0 férias. Importante, porque às vezes a pessoa fica faltando, eu faço isso, faço aquilo, não vou no trabalho. Além de ter desconto do dia de trabalho, ter desconto do descanso semanal remunerado, ainda isso vai implicar na redução dos dias de férias. O outro ponto importante é que as férias serão concedidas por ato do empregador.
Isso quer dizer o quê? Quem dá as férias é o patrão. Ele que determina o momento de gozar as férias que o empregado vai descansar. Em um só período, que é uma regra de um só período, porém pode ser particionada, nos 12 meses subsequente à data em que o empregado tiver adquirido o direito às férias. Então, isso quer dizer aquele período concessivo de férias, o empregador que concede. Importante destacar que o aviso de férias, quer dizer, o empregado tem que saber que ele vai sair de férias. Ele tem que programar uma viagem, ele tem que programar um descanso. E ele tem que ser avisado com 30 dias antes dele sair de férias. Ele não pode simplesmente ser surpreendido com as férias, porque aí ele perdeu o tempo de comprar uma passagem de avião mais barata, um hotel que ele poderia ter reservado. Ele tem que se programar para descansar, né? E outra questão importante, que isso veio com a reforma trabalhista de 2017, que muitos criticam a reforma trabalhista, mas ela teve pontos positivos, e esse aqui é um ponto positivo, que é proibido o início das férias no período de 2 dias que antecede o feriado ou dia de repouso semanal remunerado. Ou seja, você não pode sair de férias na sexta-feira se o teu descanso é no domingo. O feriado cai na quinta-feira, então o patrão pega e dá férias na quarta-feira. Não pode. Por quê? Porque não pode emendar. Porque o feriado já é um descanso remunerado. O descanso semanal remunerado já é um descanso que o empregado tem direito e ele não pode entrar nas férias assim de cara. Por quê? Porque as férias são contados dias corridos, 30 dias corridos de descanso. Se o empregado sair de férias na quarta-feira, na quinta é feriado, na sexta ele trabalharia, no sábado e domingo não, olha só, ele está perdendo alguns dias no início das férias, por isso a lei trouxe essa previsão de que é proibido, então, sair de férias ou conceder as férias 2 dias antes que antecedem o feriado ou o final de semana. Aqui o que nós já falamos, quem decide o momento das férias? O empregador. E a lei fala bem interessante, né? A época da concessão das férias será a que melhor consulte os interesses do empregador. Não adianta chorar e dizer que quer tirar férias num momento específico onde a temporada de verão, de praia é melhor. A menos que o empregador ele fique sabendo disso, você pode conversar e combinar, então você vai gozar férias no tempo que a praia esteja melhor. Mas a regra é que o empregador dê férias na sua conveniência. Por que isso? Porque o empregador tem lá 100 empregados. Ele decide, olha, eu vou tirar férias, vou conceder férias de 10 empregados por mês, para eu não desfalcar a equipe. E aí ele vai fazendo o remanejamento. Então, se todos pedissem férias no mesmo mês, a empresa fecharia, né? Então, é uma questão aqui também lógica, né? E aí há 2 exceções, então, de pessoas que podem sim pedir para tirar férias num determinado momento, que são os membros da família que trabalham no mesmo estabelecimento. Então, eles têm direito a gozar férias num período juntos, se assim desejarem, e se não resultar prejuízos para a empresa, ainda tem essa questão. E o empregado estudante, então ele pode pedir, que se ele tiver menos de 18 anos, ele pode pedir então que as férias coincidam com as escolares. É uma questão lógica, né? Outra questão importante é, posso dividir as férias? O empregador, o patrão pode dividir o período de férias? Particionar? Pode, por lei pode. Já podia e agora na reforma trabalhista de 2017 continua podendo em até 3 períodos. Os 30 dias que o empregado tem direito podem ser divididos em 3. Porém, como já falei, não pode ser inferior a 14 dias, justamente pelaquela questão de que os primeiros 10 dias são apenas para o desligamento, para cortar o cordão
depois, a partir do 11º dia, você vai começar a descansar. Então, por isso a lei previu aqui que um período seja no mínimo de 14 dias e os demais não poderão ser inferiores a 5 dias corridos. Olha só, não pode ser um período de 14, outro de 12 e outro de 3, 4. Tá? Aí um ponto importante é que o empregador tem o período de 12 meses para conceder as férias. É a previsão do artigo 134, período concessivo. O empregado implementou o direito, dentro de 12 meses trabalhados, ele vai ter direito a descansar os 30 dias nos próximos 12 meses. E o empregador, então, é obrigado a dar esse descanso, conceder as férias, e se não conceder no período concessivo, chamam-se férias vencidas em dobro, que são a data limite para o gozo das férias. Pegando o nosso exemplo lá do início da aula de quem foi admitido dia 8 de junho de 2019, o período aquisitivo termina em 7/6/2020, o período concessivo então inicia 8/6/2020, um dia depois do período aquisitivo, e termina 7/6/2021, o período concessivo, que é a data limite para o empregador conceder as férias. Passado esse prazo, o pagamento será em dobro, mesmo que tenha acontecido o descanso. O empregador decidiu que dia 1º de junho de 2021, uma hipótese, o empregado começa a descansar os 30 dias de férias. Vai ser todo o período em dobro? Não. Não vai ser em dobro porque iniciou dentro do período concessivo? Os dias que estão dentro do período concessivo, os 7 primeiros dias de férias serão simples. A partir do 8º dia de férias, terão que ser remuneradas em dobro. Importante ficar atento, porque muitas empresas acreditam que o período concessivo ele pode ser extrapolado, que o empregado pode começar a descansar apenas depois do dia, aqui no nosso caso, do dia 7 de junho de 2021, mas na verdade não. Ele tem que descansar antes desse período. Então, se por um lapso o empregador esqueceu ou chegou, às vezes por alguma questão técnica ou qualquer que seja, e chegou muito em cima do período concessivo e não deu tempo de dar os 30 dias de férias dentro do período concessivo, ele vai ter que pagar em dobro, então, os dias que estarão fora do período concessivo. Uma questão polêmica muito é se o empregado, durante o período de gozo de férias, pode trabalhar no outro emprego. E quais as consequências disso? A lei é clara em dizer, artigo 138 da CLT, Consolidação das Leis do Trabalho, durante as férias o empregado não poderá prestar serviço a outro empregador, salvo, exceto se estiver obrigado a fazê-lo em virtude de contrato de trabalho regularmente mantido com aquele. O que isso quer dizer? Quer dizer que se o empregado trabalha em 2 trabalhos, 2 serviços, ele pode, tirando férias de um emprego, trabalhar no outro, normalmente. A lei prevê que pode. Agora, se o empregado trabalha apenas num serviço e ele vai tirar férias, e em vez de descansar, ele continua trabalhando no outro emprego, ele arruma um outro emprego, e principalmente se é um outro emprego, às vezes concorrente, um empregado que trabalha, vamos, uma hipótese aqui, um empregado que trabalha com vendas, ele é vendedor de uma empresa, aí de qualquer objeto, um eletrodoméstico, vamos colocar, e aí ele, no período de férias, ele tira férias, era para descansar e ele vai vender eletrodomésticos para uma empresa concorrente. Então ele está cometendo 2 faltas graves. Uma é concorrência desleal e a outra é trabalhar durante as férias. E a penalidade disso? Demissão por justa causa.
Por que, então, que a lei prevê isso? O empregado que trabalha durante as férias, ele pode ser demitido por justa causa, porque as férias são questão de saúde e segurança no trabalho. O empregado tem obrigação de descansar nesse período e ele voltar para a empresa regenerado, recuperado. Ele vai economizar o sistema de saúde, o sistema de benefícios previdenciários, ele vai evitar acidente, ele vai ter uma longevidade maior, ele tem muitos benefícios descansando. Por isso que a lei prevê expressamente que o empregado não pode trabalhar no outro emprego, exceto se ele tem 2 serviços, ou 3, ou 4, aí é outra situação. E o direito à remuneração de férias é importante, né? Porque não tem lógica o empregado sair de férias para descansar se ele não tiver um salário para fazer isso, né? Então, a remuneração das férias, e aí entra uma questão importante, porque eu tive uma situação que eu trabalhava numa empresa, trabalhava no RH da empresa, e tinha um empregado que trabalhava num escritório numa outra cidade, e ele estava 5 anos sem tirar férias. Isso é um caso verídico, verdadeiro, tá? 5 anos sem gozar férias. E a empresa tinha vários escritórios esparramados pelo Brasil e eu era responsável por essa área desse empregado. Quando eu entrei, ele já trabalhava há anos na empresa, bem mais de 5, mas ele estava aí nos últimos 5 anos sem tirar férias. O dono da empresa falou para mim: olha, Claudinei, conceda as férias para esse empregado, dê 30 dias para ele descansar, apesar de que o escritório dele vai ter que ficar fechado, alguém substituí-lo lá, porque é difícil, só ele que faz aquele serviço, mas dê 30 dias de férias para ele e indenize, pague as outras que estão atrasadas. Eu falei: pois bem, eu fiz o cálculo para pagar. Na época, o empregado ganhava R$7.000 por mês. E aí o que eu fiz? Eu peguei a remuneração da data da concessão, quer dizer, neste momento estamos fazendo o acerto das férias, mesmo que não corretamente, porque as férias eram para ser dadas descansadas, mas vamos fazer o acerto. O salário é R$7.000, coloca o terço constitucional, vai dar R$2.000 e poucos a mais, então ele tem direito a R$9.000 e poucos de férias. Os últimos 4 anos nós vamos dobrar, então cada mês de R$9.000 e poucos serão R$18.000 e poucos, vezes 4, vai dar aí 70 e poucos mil reais a indenização das férias dos 4 anos passados para trás, e nós vamos agora conceder 30 dias de férias para ele com os R$9.000 e poucos também, que ele tem direito. O empregador, o patrão nosso, meu e desse funcionário, no início ficou muito resistente ao valor. Por quê? Porque na época, quando o empregado era para ter gozado férias, o salário dele era menos da metade. E aí o patrão daria as férias e pagaria aí R$3.000 de salário, mais R$1.000 do terço constitucional, as férias seriam R$4.000. Agora, aquela férias que era R$4.000 se tornou em R$18.000, porque não foi concedido no prazo e porque no momento da concessão tem que ser utilizado o salário atual do empregado e não aquele salário do período aquisitivo lá atrás. E no início foi até difícil de conversar com o patrão, mas no final ele acabou entendendo e nós fizemos então dessa forma. Indenizamos os 4 anos de férias que ele tinha vencidas em dobro, passados, no salário atual, porque a remuneração é dada para a concessão das férias, e ele descansou 30 dias então recebendo. Esse funcionário ficou muito feliz, muito agradecido comigo que eu consegui então resolver dessa situação, mas não sou eu que estou falando isso, a lei fala isso, a previsão legal. Quando o funcionário sai de férias, o salário é aquele que ele recebe. Não tem lógica as pessoas vão aumentando a sua despesa conforme vão aumentando o seu salário. Então, se o empregador não deu as férias lá atrás,
ele vai dar as férias agora com o salário atual, porque o empregado precisa do salário atual para se manter, as contas continuam nas férias. É o corpo que descansa, mas a luz, a água, o telefone e o mercado, todas essas contas chegam da mesma forma, no mesmo valor que estavam vindo. Então, o empregado tem que ter a mesma remuneração. Também não é justo o empregador deixar de dar férias e depois pagar só metade do que deveria pagar. Exceto no caso de prescrição, que nós vamos ver no final, que aí o empregado perde o direito de reclamar das férias se ele não reclamou no tempo certo. Mas nesse caso, aqui da remuneração das férias tem que ser da data da concessão. E qual é a remuneração? A remuneração é o salário atual, então, mais a média duodecimal dos adicionais do período aquisitivo com reajuste. Vamos pegar hora extra, trabalho extraordinário, noturno, estado perigoso, é da mesma forma, e mais o terço. O trabalho extraordinário, ele tem que ser calculado na média lá do período aquisitivo, média física, e usado o salário de agora para fazer o cálculo do valor. Média duodecimal quer dizer dos 12 meses lá do período aquisitivo. Se o empregado fez uma média de 50 horas extras lá no período aquisitivo, vai se aplicar agora sobre o salário atual este valor para a média das férias. Da mesma forma, o adicional noturno, insalubridade, periculosidade são calculados, apesar de que a insalubridade tem o cálculo sobre o salário mínimo, então vai se aplicar o salário mínimo da época e atualizar para agora, né? Mas é feito um cálculo com os adicionais da época, uma média de 12 meses, então a remuneração das férias é o salário atual, aquela média do período aquisitivo com os reajustes ou com a média física para cálculo e com o uso do salário agora, depende qual adicional que é, e acrescido do terço constitucional. Esse conceito, ele é da lei e nós temos que saber, é claro, mas eu vou trazer numa outra aula como fazer esses cálculos. Essa aula agora não dá, mas na próxima aula vamos realizar esses cálculos, como se chegar nos valores exatos. Aí tem a questão do abono pecuniário. O abono é aquele valor que o empregado ganha quando ele vende as férias, né? Popular vender as férias, né? É facultado o empregado converter um terço de 30 dias é 10, né? Do período de férias, a que tiver direito, em abono pecuniário. É uma indenização no valor da remuneração que lhe seria devido nos dias correspondentes. Isso quer dizer que eu tenho direito a 30 dias de férias. Eu comunico o patrão com 15 dias antes do término do período aquisitivo. Eu falo, olha, eu quero vender uma parte das minhas férias. Eu quero que a empresa compre, então, uma parte das minhas férias. 10 dias. Eu teria direito a 30, eu vou descansar 20 e 10 eu vendo e trabalho. Isso é vender as férias, é o abono pecuniário. Como que funciona, então, a remuneração? O empregado vai descansar os 20 dias e vai receber as férias mais um terço. Isso é o descanso. O abono é os outros 10 dias que o empregado vai trabalhar e não descansar. Nesse abono, ele vai ganhar o terço das férias, vai ganhar as férias, o salário das férias, que é o salário do mês mais o terço. Vai ganhar mais o valor correspondente a 10 dias de trabalho pelo abono de forma indenizada, isso não computa FGTS e INSS. As férias sim integram a base de cálculo de FGTS e INSS. O abono pecuniário não integra e ele vai receber mais a remuneração dos dias trabalhados, porque ele vai trabalhar. Ele vai entrar na folha normalmente, na folha de pagamento, esse tempo trabalhado dos 10 dias. É uma questão até não muito fácil de se entender, mas pensando bem, consegue-se chegar a esse valor da remuneração. As férias normais, que já ia tirar, então ele vai receber 30 dias de férias e não 20.
vai receber uma indenização por ter vendido as férias e vai receber os dias trabalhados de férias. Outra questão interessante também é o momento de pagamento das férias. Quando o empregado recebe as férias, não é depois de ter gozado as férias, porque ele precisa do dinheiro para gozar as férias. Então, o momento de pagamento das férias é 2 dias antes do empregado sair de férias. E aquele abono, a indenização do abono está aqui. Ó. O abono, o pagamento da remuneração das férias e do abono serão efetuadas até 2 dias antes do início do respectivo período de gozo. Então, se você vai sair de férias na quinta-feira, na segunda-feira o dinheiro das férias tem que estar na sua conta. Importante aqui, muito importante, o empregado ficar atento, porque se ele for sair de férias no dia 1º de qualquer mês, ele trabalhou até o último dia do mês anterior, ele tem o salário do mês anterior para receber. E ele tem as férias do próximo mês que ele vai descansar para receber. Ele vai tirar 30 dias de férias, no nosso exemplo. Se ele tira 30 dias de férias, ele recebe então o salário mais 1/3. Então, no final desse mês trabalhado, início das férias, 2 dias antes de sair de férias, ele ainda está trabalhando, ele recebe as férias, o salário mais 1/3. Aí, ele saiu de férias no dia 1º. No 5º dia útil, a empresa paga o salário do mês passado. Então, ele teve aí no final desse mês, início do outro, 2 salários, mais 1/3 de férias. Só que o que é importante é que ele vai descansar os 30 dias de férias e não vai ter um salário no final do mês. Ele descansa os 30 dias, trabalha mais 30 para daí sim ter o direito ao salário. Então são 2 meses sem salário. Importante, porque às vezes a pessoa sai de férias e gasta todo o dinheiro, e aí quando ele volta de férias, ele começa a trabalhar, já quer receber salário e não tem direito a salário, porque ele não trabalhou, ele descansou e já recebeu antecipado. Porque na verdade o plus salarial que tem nas férias é apenas o 1/3 constitucional, apenas 1/3. E não o salário, porque o salário é o salário do mês normal, só que ele é pago antecipado. Então tem que ficar muito atento para equacionar as dívidas, as contas, para não ter problema depois de ficar sem dinheiro. Aí outro ponto importante é como são realizadas as férias na cessação, no encerramento do contrato de trabalho. O empregado foi demitido, ele implementou o direito a férias. Como que ficam essas férias? Então, a lei fala que na cessação, no encerramento, na demissão, no pedido de demissão, no contrato de trabalho, qualquer que seja a causa, será devida ao empregado a remuneração simples ou em dobro, conforme o caso, Se o empregador não tenha concedido as férias no período concessivo, as férias são em dobro, correspondente ao período de férias cujo direito tem adquirido. Então, nós temos alguns tipos de férias e alguns tipos de rescisão de contrato de trabalho que dão direito a férias. No grosso modo, no geral, o contrato de trabalho encerrado por justa causa, o empregado só tem direito às férias integrais, ou seja, aquelas férias onde o período aquisitivo já tenha sido completado inteiro de 12 meses. Se a demissão, então, for por justa causa, o empregado deu falta grave ele cometeu para encerrar o contrato, ele não terá direito, então, às férias proporcionais, apenas às integrais. Apesar de que há uma discussão na Convenção 132 da OIT, da Organização Internacional do Trabalho, que prevê que, mesmo em rescisão por justa causa, o empregado tem direito a férias proporcionais. Os juízes do trabalho de plano de 1º grau têm aplicado a Convenção 132 e deferido férias proporcionais na justa causa. Mesmo que o empregado tenha feito um pedido de reversão da justa causa na justiça, se o juiz entende que deve permanecer, a justa causa foi correta, mas o juiz concede, então defere o pedido de férias proporcionais. Porém, os tribunais superiores
tanto o TRT a nível regional quanto o Tribunal Superior do Trabalho, TST, a nível nacional, tem entendido de não aplicar a Convenção 132 porque o empregado então perde o direito às férias proporcionais na demissão por justa causa. Porém, nas outras demissões, no pedido de demissão ou na demissão sem justa causa, há o direito às férias proporcionais. Então, essas férias rescisórias são chamadas férias indenizadas e não gozadas. O empregador tem que indenizar porque ele não concedeu as férias no período que deveria ter concedido, ou se o empregado não implementou o direito adquirido, não teve os 12 meses ainda de trabalho, apenas 6, 8 meses, o valor então das férias são pagas, indenizadas. Isso também na aula de cálculo de férias nós vamos aprender como chegar aos valores calculados. Então as férias elas são indenizadas, as integrais aqui são aquelas que o período aquisitivo de 12 meses tenham extrapolado, vencido. As vencidas em dobro aqui são aquelas onde o empregador não concedeu no prazo do período concessivo. As proporcionais elas são contadas em avos, então digamos que o empregado trabalhou 6 meses, vão ser 6 dozeavos de férias, quer dizer, o salário dele é pela metade, que é só 6 meses, pega o salário, divide por 2, multiplica pelo número de avos de férias e aplica 1/3, isso são as férias indenizadas. Lembrando que a fração de 15 dias do mês considera um mês trabalhado. Isso é importante no cálculo de férias, porque se o empregado foi demitido no dia 13, esse mês não conta para férias. Se ele foi demitido no dia 16, esse mês conta para férias. Então é importante ficar atento para o cálculo de férias, as férias proporcionais têm que se atentar à fração de 15 dias. E a justa causa que nós já falamos. E para encerrar a nossa aula com chave de ouro, há situações em que o empregado perde o direito de cobrar as férias e outros direitos pelo decurso do tempo e inatividade, ou seja, o tempo passou e ele não fez nada para cobrar. Eu já tive situações onde o empregado trabalhou 15 anos sem férias. Era um caseiro de uma fazenda, por exemplo, num dos casos, mas tem vários. E ele não descansou, não tirou férias, trabalhou direto todo esse tempo. E aí queria que cobrássemos o tempo então de férias, porém as férias já tinham sido fulminadas, como se fala no direito, pela prescrição, ou seja, o empregado já tinha perdido muitos anos dessas férias porque ele não cobrou na época certa. Claro que nós conseguimos cobrar os últimos anos de férias, os últimos 5 anos, então, porque não estavam prescritos. Essa prescrição, apesar de ser discutível, ela é presente no direito desde o início do direito. Na Roma Antiga, há mais de 2000 anos, já há previsão de perder o direito se o detentor dele não exercê-lo. Se a pessoa que tem um crédito para receber não for atrás cobrar, ela perde o direito com o tempo. O devedor ele não precisa mais se preocupar em pagar, só pelo dever moral dele querer pagar. Aí eu devo, a pessoa que tem para receber não pode me cobrar, mas eu acho justo pagar porque eu usei o serviço, eu usei o bem, eu fiz o negócio, e então eu vou pagar. Então essa prescrição, que ela tem uma previsão constitucional e na CLT, e aqui o que a lei traz? Ela traz o início então da contagem do prazo prescricional. Então vamos por partes. Como é que funciona a prescrição? É a perda do direito de cobrar, certo? E a contagem do prazo? São 2 prazos, um de 5 anos e um de 2 anos. O de 2 anos conta-se a partir do encerramento do contrato de trabalho. O que é isso? A pessoa foi demitida, ela tem 2 anos para cobrar na justiça os direitos trabalhistas lesados, ou que ela entender que foram lesados. Se ela não exercer esse direito em 2 anos após a demissão, após o encerramento do contrato de trabalho, ela
não pode mais cobrar. Lembrando que o aviso prévio indenizado conta para esse tempo de serviço. Então, se a rescisão se no dia de hoje deu os 2 anos no dia de ontem deu os 2 anos da rescisão, não pode mais cobrar. Porém, se o aviso for indenizado, aí nós temos mais um mês, ou 33, 36, 39 dias, até 60 dias, que é o prazo do aviso prévio proporcional, para ainda cobrar na justiça, ou seja, ainda não está tudo perdido. Mas a regra é essa de 2 anos, que tem que ficar atento. O empregado foi demitido, ele tem 2 anos para entrar na justiça. E no momento que ele entra na justiça, que chama momento do ajuizamento da ação, retroage 5 anos para trás a cobrança do direito. Se entrar hoje na justiça, nós contamos 5 anos para trás, o que tiver dentro desse prazo pode ser cobrado, o que ficou para trás não pode ser cobrado. Porém, as férias, ela tem aqui, e cada direito tem a sua peculiaridade, mas as férias, ela tem a forma de contar esse início da prescrição, e não é do período aquisitivo, mas é do período concessivo, é no período onde o empregado teria direito a descansar. Isso é importante. Vamos ler o que a lei diz. A prescrição do direito de reclamar a concessão das férias ou o pagamento da respectiva remuneração é contada do término do prazo mencionado no artigo 134, período concessivo. É contada do término do período concessivo. Importante isso. Então, o empregado não vai reclamar apenas os últimos 5 anos de férias. Ele vai reclamar 6 anos de férias. Por quê? Porque o período aquisitivo pode estar há 6 anos atrás, mas o período aquisitivo ele está dentro dos últimos 5 anos. Então, a contagem das férias, por que isso? Por que a contagem das férias é a partir do período concessivo? Porque é a partir do momento que o empregador não concedeu as férias, terminou o prazo para a concessão das férias, aí nasce o direito a reclamar. A prescrição é contada pelo início da lesão do direito, pelo início do direito de reclamar. Então, se o empregador não deu as férias lá no período concessivo, é a partir desse momento do vencimento do período concessivo é que eu vou contar os 5 anos para a prescrição. Isso é importante, porque aquele funcionário de 15 anos ele não pôde reclamar os 15, ele reclamou os últimos 6. Porém, se ele esperou 1 ano depois de ser demitido para entrar na justiça, ele vai reclamar os últimos 5 porque ele já perdeu o tempo de 1 ano, porque ele esperou esse tempo para ajuizar a ação. É isso aí, chegamos ao final então da nossa aula sobre férias, o direito de férias previsto na Constituição, na consolidação das leis do trabalho. Aguardo vocês numa próxima aula sobre o cálculo das férias. Muito obrigado.